O esporte, sem dúvidas, é uma das coisas que mais atraem e unem pessoas ao redor do mundo. Seja no futebol, salto com vara ou qualquer outra modalidade, os olhos dos telespectadores se voltam totalmente para os atletas em um clima de vibração e energias positivas. Por mais que os atletas estejam bem concentrados em seus objetivos, às vezes as coisas não saem como planejado, principalmente no esporte, onde não há como prever os acontecimentos. E como já sabem, qualquer vacilo se torna uma grande zoação na internet. Sejam bem-vindos ao Top, e no vídeo de hoje, graças à enorme repercussão da primeira parte, listamos alguns momentos extremamente constrangedores que ocorreram nos esportes parte 2. Se você aí é um grande amigo do canal, já vai deixando aquele like sensacional e vamos começar. Entrando pela cesta. O basquete é sem dúvidas um dos esportes mais conhecidos no mundo e, como qualquer outra modalidade, tem lá os seus momentos incomuns. Em um jogo do Phoenix Suns contra Charlotte Bobcats, rolou um showzinho de entretenimento no terceiro trimestre. Nesse pequeno intervalo, alguns atletas começaram a fazer algumas enterradas de forma diferenciada, com o auxílio de um trampolim. Inicialmente, a galera estava se dando bem com as manobras, mas o jovem Nick Corliss tentou inventar e acabou deixando todos no estádio de boca aberta. Nick, através de um salto à distância, conseguiu não só fazer sua cesta, como também passar com seu corpo por dentro dela, tornando o lance mais do que inacreditável. Vale lembrar que a intenção dele não era essa, mas por um erro, acabou entrando literalmente na cesta. E aí, já viu algum jogador se enterrando junto com a bola na cesta? Maqueiros atrapalhados. Um lance de futebol que deu o que falar na internet, e o motivo dessa repercussão toda foi por conta de dois maqueiros que não estavam em um bom dia para prestar seus serviços em campo. Em um jogo da segunda divisão grega, dois clubes estavam se enfrentando, Ergotelis FC e o Larissa FC. Na partida, por conta de um contato físico, o jogador Alexander Koutris, do Ergotelis, teve que ser retirado do campo com auxílio dos maqueiros. Os responsáveis pela maca não pareciam muito satisfeitos. Reparem como eles colocaram um rapaz de qualquer jeito na maca. Para piorar a situação, um dos profissionais tropeçou e caiu enquanto carregava o jogador machucado. Em seguida, quando ele se levantou, o maqueiro acabou caindo outra vez e agora bem em cima do jogador. Uma baita confusão causada pelos maqueiros insatisfeitos. Claro que a torcida foi à loucura com o lance. Os maqueiros, claramente insatisfeitos, deixaram o jogo ali na beira do campo mesmo e permaneceram com uma cara de bravo. Rapaz, esse jogador se machucou mais na saída de campo do que no lance da falta em si. Passando vergonha. O atletismo é um conjunto de esportes que inclui várias modalidades, sendo elas a corrida, marcha, lançamentos e até mesmo os famosos saltos. A modalidade de corrida, em geral, é praticada em estádios com corridas de longa distância ou como uma maratona. O caso é que um corredor chamado Oregon Senior Tangai fez algo que deve se arrepender pelo resto de sua vida. Correndo na liderança, o rapaz se aproxima da linha de chegada e, observando que estava ganhando, começou a comemorar como se fosse o campeão, chamando inclusive a torcida. Mas logo atrás, a cerca de poucos metros, outro atleta chamado Maron Simon se aproximava aos poucos, como quem não queria nada. Até que no último instante, ele ultrapassou Oregon, conseguindo uma vitória inacreditável. Jamais comemore antes da hora, isso pode acabar dando muito errado. Quebrando tudo. O hóquei é sem dúvidas um dos esportes mais radicais e perigosos do mundo, até porque o contato físico dentro do jogo é algo comum e todos os jogadores devem tomar um certo tipo de cuidado, tanto que ambos, de acordo com as regras, devem usar algumas proteções para não sofrer algo mais sério.
Para os fãs desse esporte, se liguem nesse momento onde um jogador do Boston Bruins, chamado Milan Lucic, bate com todas as suas forças em seu adversário Mike Van Ryn, do clube Toronto Maple Leafs. Meus amigos, a pancada foi tão forte que o cara simplesmente jogou seu rival para a parede de vidro, fazendo com que ele a quebrasse. Claro que os torcedores, apesar da violência, vibraram com essa entrada absurda de Milan Lucic. Apesar de ter quebrado o vidro, o jogador não se feriu e foi apenas um susto profissional, mas convenhamos que a pancada foi absurdamente forte. Puxando as calças. Normalmente, o futebol tende a mostrar situações incomuns e, de fato, alguns lances chegam a ser bem engraçados. E seguindo esse requisito, em um jogo onde se enfrentavam Aston Villa e Tottenham, um atleta em especial chamado Vertonghen fez algo que deixou seu adversário um pouco estressado. Ao disputar uma bola com ele, o zagueiro, ao cair, se segurou no short do atleta, o deixando praticamente só de cueca em campo. Mas não foi só isso. O rapaz, além de ter passado essa vergonha, errou o gol por conta do calção, que o atrapalhou. Apesar disso, no final da jogada, ninguém tirou satisfação, mas não precisa ser um gênio para ver que o atacante foi totalmente prejudicado em sua finalização. De cara na bunda. O beisebol é um dos esportes mais famosos do mundo, e foi lá que ocorreu um dos momentos mais bizarros desse esporte. Nesse dia, o jogo era entre Cincinnati Reds e Houston Astros. O jogador Jonathan Villar, ao acertar o arremesso de seu adversário, partiu para a corrida. Até aí, nada de estranho, tudo normal, mas quando ele chega perto de outro jogador para finalizar sua jogada, o atleta simplesmente se jogou para tocar na base. E foi aí que a coisa ficou bem estranha. Jonathan, sem freio, deu de cara com o bumbum de seu adversário. Um momento que viralizou e o deixou bastante envergonhado. Aliás, não é muito comum vermos um rapaz batendo seu rosto nas nádegas de outro jogador. Foi um acidente, mas convenhamos que foi um acidente engraçado. Caroline Wozniacki. Caroline é uma tenista profissional dinamarquesa mundialmente famosa, que além de possuir vários prêmios no esporte, também é considerada uma das mais lindas atletas do ramo. Existem 2 vídeos que estão causando maior alvoroço na internet. Nos vídeos em questão, Caroline, antes de iniciar a partida, dá um showzinho particular para a plateia e para sua adversária. Aliás, no vídeo anterior sobre esportes, ela foi citada por ter o costume de dançar durante e no intervalo das partidas. Dessa vez, a atleta colocou algumas toalhas em seu peito para dar um volume e também na parte de trás. Mas Caroline resolveu inovar e, ao invés de fazer graça no intervalo da partida, ela simplesmente jogou com as toalhas em seu corpo, zoando completamente sua adversária. Nada demais, afinal, suas adversárias já estão acostumadas a enfrentar essa zoeira realizada por Caroline Wozniacki, que aliás já foi por algumas vezes considerada a melhor tenista do mundo. Então, claro, ela pode fazer sim essa zoeira. Alguns jornalistas afirmam que a atleta utiliza essa estratégia para desconcentrar suas adversárias, algo completamente incomum. Se refrescando. Esse foi um dos lances no futebol que mais repercutiu mundo afora. Em um jogo de futebol, se enfrentaram Charleroi FC contra o Clube Brugge. E nessa partida, um jogador do Charleroi sofreu uma lesão em uma região um pouco privada, se é que me entendem. Javier Matos, ao se dividir com o adversário, teve um desconforto físico e, após cair desajeitadamente no gramado, o rapaz pediu um tratamento médico e foi aí que aconteceu uma das coisas mais bizarras do futebol. O fisioterapeuta que o atendeu aplicou um spray de congelamento na parte das nádegas, e as imagens de sofrimento do rapaz que estava tomando um ar fresco na parte onde o sol não bate virou algo engraçado pelo mundo inteiro. Até porque, querendo ou não, o lance foi sim bastante estranho, e as reações dos jogadores foram completamente bizarras. E aí, que tal um spray de congelamento? Rasteirinha.
No basquete, houve um caso que deixou todos os fãs indignados. Aliás, para quem não sabe, situações de indisciplina são sem dúvidas inaceitáveis nesse esporte. Em um jogo de basquete, o jogador Jamal Reid, não muito feliz com a decisão do árbitro, em um lance em que ele não aplicou falta ao seu favor, aplicou uma rasteira no juiz, que logo em seguida caiu no chão. Reparem nesse outro ângulo que o jogador estica a perna para derrubar o juiz. Por conta disso, o atleta sofreu uma advertência do árbitro Tommy Nunes, que o expulsou com 2 minutos e 56 segundos restantes. É claro, a maioria dos torcedores repudiaram o ato realizado pelo jogador. E aí, curiosos, o que vocês acharam desses lances inusitados que ocorreram nos esportes? Não se esqueçam de deixar o gostei e ativar as notificações, assim vocês não perdem nossas curiosidades semanais. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e valeu!